O que a gente chama de ciência hoje em dia é uma criança da filosofia. Originalmente, a física foi chamada filosofia de natureza. E assim podemos dizer que a filosofia está no início de tudo. E quando a filosofia se desenvolveu e a linguagem de matemática virou melhor e as pessoas começaram a se interessar de uma maneira iluminista sobre a natureza, o que a gente chama hoje em dia ciência nasceu. Mas dentro da filosofia, que na minha opinião é algo que cientistas devem conhecer razoavelmente bem, existem correntes, ideias de pensamento diferentes. Vamos dizer, ramos diferentes para como aproximar problemas e como pensar sobre a realidade. E uma dessas correntes principais se chama idealismo. Filósofos idealistas famosos são Berkeley, Kant, Hegel e também Gentile. Gentile talvez menos pessoas conhecem do que os outros três. Gentile é o filósofo que deu a razão para ideias fascistas. Ele é basicamente o pai de fascismo. Então, todas essas 4 pessoas que vocês conseguem ver aqui influenciaram o mundo de uma maneira muito profunda. E todos eram idealistas. Então, o que é idealismo? E, de novo, idealismo é uma palavra muito grossa que descreve muita coisa diferente, mas basicamente é a ideia que a mente e o que a gente percebe é a coisa mais importante. Então, idealismo significa, quando você é idealista, você pensa que a sua mente é o que determina a realidade e não vice-versa. E se isso parece um pouco maluco para você, eu posso garantir que não é, e a gente vai prosseguir para ver por que isso não é tão maluco. Geralmente, idealismo é visto no lado oposto de realismo, o positivismo, o empiricismo. Isso são coisas diferentes. Especificamente, o positivismo deve ser mencionado aqui, que é a ideia que a realidade é objetiva e a gente pode descrever essa realidade, mas a mente só está no caminho para entender bem a realidade, né? A realidade em si é algo objetivo. Então, isso é algo importante na filosofia, esse contraste entre o idealismo e essas outras ideias de pensamento. E isso tem muito a ver com física, e por isso eu faço esse episódio hoje, e com isso eu digo, bem-vindo a Massagens Cerebrais. Começamos com o que tem escrito em Wikipedia. Wikipedia diz sobre idealismo o seguinte: o idealismo é o grupo de filosofias metafísicas que afirmam que a realidade, ou a realidade como os humanos podem conhecê-la, é fundamentalmente mental, mentalmente construída ou imaterial. Então vocês já conseguem ver que o termo idealismo cobra muita coisa. Idealistas incluem pessoas que acham que a realidade é mentalmente construída, mas também pessoas que dizem que a realidade como os humanos podem conhecê-la é fundamentalmente mental. Isso são 2 coisas bem diferentes, mas o ponto aqui é o seguinte: idealismo é sempre a ideia que a nossa mente determina a realidade em um jeito ou outro. E agora, eu sei que existem pessoas que acham isso absolutamente maluco, e uma dessas pessoas era Auguste Comte, que é considerado o pai do positivismo, que é a corrente de filosofia principal que determinou o espírito iluminista. E ele disse que o verdadeiro conhecimento deve ser baseado empiricamente, né? Então, tem uma realidade
E essa realidade você pode descobrir e a mente é uma ferramenta para isso, mas a sua mente não pode determinar a realidade, ela só pode descrever a realidade. Por isso, Comte é considerado o filósofo iluminista que introduziu o espírito cientista. E com isso a gente chega num ponto importante aqui. Numa certa maneira, as ciências, não todas e não em todos os casos, mas de uma certa maneira as ciências são intrinsecamente anti-idealistas. Significa que o fato que na ciência você quer que tudo é reproduzível e você procura para uma verdade objetiva, isso não pode ser idealista. Porque idealista seria uma realidade subjetiva, né? O que é conectado com o idealismo e que a mente cria a realidade. Mas a ideia da ciência em geral é descrever uma realidade objetiva que também existe sem a gente. E eu espero que você pense que essa realidade aqui também existiria sem você, porque isso é um jeito saudável sobre pensar sobre a realidade. Se eu não estaria aqui, tudo seria igual, além de mim estar aqui, mas eu não consigo influenciar com a minha mente como essa realidade é construída. Mas isso agora muitas vezes cria uma certa fricção. Existem trabalhos filosóficos que querem vender para a gente a ideia que a mecânica quântica é fundamentalmente idealista. Então eu fiz um vídeo sobre isso recentemente. Não todas as interpretações da mecânica quântica têm algo a ver com a mente humana. A mente humana só existe em umas interpretações e essas interpretações, pelo menos entre físicos, não são muito populares. E tem várias razões para isso. Uma dessas razões é que eles são difíceis para descrever quantitativamente e também quando você pensa sobre interpretações da mecânica quântica, você sempre pensa o que eu posso aceitar, o que eu não posso aceitar. Essa ideia idealista que a sua mente muda a realidade fundamentalmente, isso é algo que a maioria dos físicos não aceitam. Eles acham que isso seria algo grande para sacrificar para entender a realidade. E como existem outras interpretações da mecânica quântica que não precisam da mente, eles preferem viver nessas interpretações. Então, a ciência em si é anti-idealista. E muitos cientistas e provavelmente pessoas que também assistem esse canal vão dizer como pode ser que pessoas tão inteligentes como Kant ou Hegel decidiram ser idealistas. Porque eles acharam que a realidade fosse criada pela gente em uma maneira ou a outra maneira. E isso eu quero explicar agora, porque essa ideia não é tão burra e muitos cientistas e pessoas que pensam de uma maneira racional, eles ignoram isso. E agora eu gostaria de botar a atenção ao fato que existe, de fato, e a maioria das pessoas vão aceitar isso, um mundo objetivo e um mundo subjetivo. Não importa se você é idealista ou positivista, você aceita que existe um mundo objetivo, que é um mundo que a física descreve, quando eu faço os meus cálculos, os meus experimentos, que devem ser reproduzíveis. Se você faz um modelo, na teoria, existem teóricos que fazem modelos que não são tão objetivos, mas se você é um bom teórico, você faz um modelo que se mapeia muito bem com as observações e você consegue verificar ou falsear esse modelo como experimento. Mas também existe um mundo subjetivo.
Na verdade, a nossa linguagem se refere muito a coisas que só existem no mundo subjetivo. O amor só existe no mundo subjetivo. Se você não tem alguém sentindo amor, o amor não existe. Raiva existe no mundo subjetivo. Né? Isso é algo que vem de você. Você não precisa o conceito de raiva ou o conceito de amor para descrever o mundo de física, por exemplo, o mundo externo. Você não consegue usar um conceito como esse para descrever o mundo objetivo. E isso é importante. É importante que a gente aceite que o mundo subjetivo é importante. E eu não estou falando do mundo subjetivo de outras pessoas. Eu não sou um psicólogo que tenta ajudar alguém. Eu estou falando do mundo subjetivo de mim mesmo. O seu mundo subjetivo é altamente relevante para você. Então, o idealismo geralmente enfatiza tudo que tem a ver com esse mundo subjetivo. Enquanto o realismo, o positivismo, enfatizam o mundo objetivo, esse mundo externo. Agora, se você quer entender o universo, as partículas, você deve viver nesse regime aqui. Mas se você quer entender por que você está triste, ou por que você reage de uma certa maneira, isso você deve fazer nesse regime idealista. E isso é algo que vem além de ideias altamente filosóficas e abstratas. A gente cria de fato a nossa realidade. Isso é algo que não só eu sei, isso é algo que, por exemplo, um monge budista também vai dizer. Ele vai dizer que você cria a sua realidade. E se você medita muito, você também vai dizer isso. Mas como você cria essa realidade? Como você vive no mesmo mundo como eu? Mas como você percebe as coisas muda. Imagina, você está andando na rua, e eu estou falando agora uma história que aconteceu comigo hoje, e de um momento para outro, um inseto entra no seu olho. Todo mundo conhece esse momento. Assim. Quando isso acontece, você provavelmente está chateado. Antes você estava andando na rua, preocupado com algo, pensando na sua vida, talvez um pouquinho triste. Aconteceu isso, você se esqueceu toda a sua tristeza, agora só existe uma coisa, esse maldito inseto dentro do seu olho. Então você tira o inseto e quando você consegue tirar e você veja o pequeno inseto no seu dedo, você está feliz, porque você conseguiu tirar esse inseto. E você continua andando muito feliz. De fato, a situação agora, depois de tirar o inseto do seu olho, é exatamente a mesma situação como antes do incidente. Mas antes do incidente você talvez estava triste, chateado, pensativo. Agora você está feliz. Além do fato que a situação é exatamente igual. Então, nesse sentido, você sempre cria a sua realidade. Você decide como você negocia com as coisas que você percebe sobre a realidade. Mas, no mesmo tempo, a gente tem que aceitar o mundo objetivo. E a gente pode descrever o mundo objetivo e a gente pode navegar nesse mundo. Mas a gente tem que aceitar ela como ela é. Você não vai conseguir com a sua mente fazer que você ganhe na loteria. O jeito mais saudável para navegar nesse mundo é aceitar que você não pode mudar as coisas que você não pode mudar. Mas no mesmo tempo, você pode mudar muita coisa. E assim, tem uma interação entre o seu mundo interno e o seu mundo externo. E nessa maneira, todos nós, às vezes, somos idealistas. Quando você tem discussões com pessoas e você repara que você uma vez
é mais discutir, mais argumentando do mundo de dentro ou mais do mundo objetivo. Isso são filosofias diferentes que se enfrentam lá. Agora, eu não entrei na filosofia de Kant, eu não entrei na filosofia de Hegel também. Eu não acho isso algo super interessante. Mas eu queria explicar porque, em um lado, o idealismo é algo que realmente existe em todos nós. Até quando você pensa que você não tem ideias idealistas na sua cabeça, não, você tem sim. E todos nós também, se a gente é suficientemente sano, aceita também que existe uma realidade que não podemos influenciar. E, na verdade, muitos desses filósofos que eu tinha mencionado antes, mas também filósofos que são considerados realistas, muitos filósofos pensavam muito sobre essa interseção, como o mundo objetivo e o mundo subjetivo realmente funcionam. E hoje em dia a gente tenta botar esses filósofos nessas caixas de idealistas e realistas ou positivistas, mas tem muito mais atrás disso do que só essas palavras. Então, isso foi um vídeo que eu não estou muito feliz com esse vídeo hoje. Eu não sabia bem como explicar essas ideias que eu queria explicar. Eu espero que eu consegui transferir algo disso. Se você gosta de ciência, ou filosofia, ou física, isso aqui é um canal para você. Então, seria ótimo ver você de novo e com isso eu digo até a próxima.